Por que você acredita que as produções com mensagens cristãs, elas enfrentam tanta resistência diante das grandes indústrias de entretenimento? Você vem do entretenimento. Bom, primeira é a espiritual. O mundo jaz no maligno, né? Então, o inimigo, falando espiritualmente... Pode abrir, você está no lugar certo. Não, o inimigo não quer que essa palavra, né, que a mensagem se propague. E, de novo, né, a multiforme sabedoria de Deus, né? A palavra, Jesus usava metáforas, Jesus contava histórias, você tem milhões de formas de emocionar, uma música toca, né? Uma pintura pode tocar, né? Isso Deus nos dá, né? A inspiração, né? O entusiasmo é o quê? É Deus dentro, né? A palavra entusiasmo vem disso, de Deus é o Espírito Santo em nós, que enquanto o mal fala, né? Na Grécia Antiga fala das musas, que eram daimons, né? Que eram demônios, que... Deus nos inspira, literalmente, né, a criar. Esse dom de criativo é dado por Deus. Enfim, então tem o primeiro que é espiritual. O segundo é isso. Eles entendem muito bem que uma população ateísta, destituída de fé, de valores, ela é completamente controlável, porque você vai escravizar ela através de hedonismo, né? Um exemplo, por exemplo, o Império Britânico dominou a China, aquela ilhazinha dominou a China, isso no século XVIII, com o quê? Com ópio. Teve a chamada Guerra do Ópio, eles viciaram a população. Pornografia hoje em dia é usado como uma ferramenta de controle social. E está cada vez mais cedo, né? Isso acontecendo na vida das nossas crianças, inclusive através da cultura, da música, da arte, da educação. Por que não, em qualquer país comunista, a religião é proibida, né? Eles têm um controle da cultura. Mao Tse-tung, quando entrou, a primeira coisa que ele fez foi uma revolução cultural. Né? Você tinha 5.000 anos de cultura chinesa que tinha valores, tinha alguns valores, né? Tinha educação, isso inclusive valores que fazem sentido para eles. Eu fui à China, você vê hoje em dia um povo, não estou denegrindo, mas muito mal educado, porque fruto dessa revolução, as pessoas passaram fome, então virou uma questão de sobrevivência. Então todo mundo se acotovela. Por exemplo, tem um exemplo de uma empresa de cruzeiro chamada Virgin. Eles fizeram um navio de mais de $1 bilhão só para atender o mercado chinês. Pararam, por quê? Porque os chineses, eles iam no buffet do navio, eles pegavam os sacos de saco plástico, assim, pegavam toda a comida e jogavam. Por quê? Porque eles viam aquela fartura, ficou tão enraizado neles a questão da fome, virou uma questão cultural, geracional. Infelizmente, isso eu tô falando, o pessoal vai no YouTube e vê vídeos de chineses que moram nos Estados Unidos ou na Inglaterra, falando sobre o problema da própria cultura chinesa por causa do Partido Comunista Chinês. Não sei se isso vai prejudicar o vídeo, não, segue. Mas, então eu tô dando um exemplo de como a cultura, exato, de como você deseducar. E outra coisa, o cristianismo faz com que você tenha o entendimento que você é criado à imagem e semelhança de Deus e o outro é criado à imagem e semelhança de Deus. Olha, de um Estado totalitário, ele quer fazer com que as pessoas não tenham esse entendimento de si próprias, entendeu? Então elas não se veem como feitas à imagem e semelhança de Deus, é simplesmente mais um número, mais uma engrenagem, uma peça na máquina do Estado, entendeu? Então você não tem direitos, você não fala. Inclusive, para quem não sabe, né, o pessoalzinho da esquerda muitas vezes, né, não, nós lutamos pela... Vem cá, se não fosse o cristianismo, por exemplo, mulher, reconhecer a mulher, Jesus que reconheceu a mulher, o papel da mulher, porque tanto na cultura grega quanto na cultura romana, a mulher era um objeto, era a propriedade do marido. Né? Escravidão. Wilberforce, no parlamento inglês, foi quem começou com o movimento abolicionista. Né? Direitos humanos, isso vem do cristianismo. Tudo do cristianismo. Então, agora isso é o quê? Você precisa de cultura, você precisa conhecer e exatamente... Né? O inimigo, então, do espiritual, ele o quê? Ele, como, né, a gente lê em Efésios, o apóstolo Paulo fala, né? Nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, mas contra potestades e principados, dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. As pessoas são influenciadas pelo mal e elas o quê? Criam cultura negativa, criam leis negativas, entendeu?